Falando de Livros. Tenho o prazer de conversar com Cássio Pantaleone. Ele é formado em Filosofia, com complementação curricular em Psicologia. Fez mestrado em Filosofia, com domínios na especialização de Fenomenologia e Hermenêutica na PUC do Rio Grande do Sul. É escritor e fundador da editora Oito Inverso. E também trabalha como profissional na área de tecnologia da informação. É autor de Os Despertos, Ninguém Disse Que Era Assim, Desmascarando a Incompetência, Histórias para Quem Gosta de Contar Histórias, e o livro que a gente vai conversar aqui sobre é o livro que se chama A Sede das Pedras, publicado este ano pela editora Oito Inverso. Bom dia, Cássio. Prazer em falar com você. Bom dia, Rosalie. Prazer falar com você também. Então, antes da gente falar desse denso e maravilhoso livro, A Sede das Pedras, eu queria que você falasse um pouco da editora Oito Inverso, que foi fundada e é dirigida por você e que tem uma característica um pouco diferente das outras editoras que estão por aí. A Oito Inverso foi fundada em 2009, na verdade, com um objetivo bem diferente, né, Rosalie? O que a gente via até então é que existe toda uma tendência de se publicar com mais facilidade do que se publicava no passado. O filtro diminuiu muito, né? O filtro editorial diminuiu muito. É verdade. Então o que a gente fez? A gente tentou cunhar uma editora que tivesse um compromisso maior com aquilo que é entregue para os leitores, os prováveis leitores, e a gente fez isso dentro de um viés de dividir em três partes, inclusive favorecendo outras formas de manifestações literárias mais vanguardistas, vamos dizer assim, como por exemplo esse modelo da graphic novel, né? Então verdade. A gente tem os livros clássicos, onde a gente trouxe aí, nós somos a primeira editora a traduzir as cartas de Dostoiévski para o idioma em português, as cartas que ele trocou com amigos e famílias, né? É um livro absolutamente fantástico, porque dá uma dimensão do autor, do Dostoiévski, totalmente distinta do que a gente geralmente entende lendo os intérpretes do Dostoiévski, né? É muito bacana. Mas também, por outro lado, a parte da graphic novel, a gente trouxe aí algumas coisas interessantes, como, por exemplo, a biografia fabulosa, premiadíssima na Alemanha, do Johnny Cash, também do Fidel Castro, por incrível que pareça, feita na Alemanha. Esse ano nós estamos trazendo o Babies in Black, a história do quinto Beatle, né, o Stuart Sutcliffe, e da Astrid Kirchner, que foi a fotógrafa que primeiro fotografou os Beatles quando eles ainda nem eram famosos. Sim. E que criou o visual deles. Mas tudo tem um conteúdo, assim, um valor literário, que é o que a gente leva em consideração, que eu chamo de valor literário histórico, que demarca e marca uma época, né? Sim. A mesma coisa com os livros clássicos e também com a literatura que está se produzindo agora no Brasil, de autores que têm já uma certa bagagem, como a Valesca de Assis, como o Caio Ritter. Enfim, esse é o modelo que a gente tentou criar para a editora. Bem interessante, muito interessante, e é interessante que esses autores brasileiros que você disse são autores gaúchos e já tem uma densidade de texto absurda, né? Eu fiquei muito feliz de conhecer a publicação de vocês e também esses autores. É verdade, sabe que eu tenho assim, eu não gosto do bairrismo, para falar a verdade, eu não sou muito aquela coisa do bairrismo, apesar da editora ser uma editora gaúcha, né, como a gente diz. O que acontece? A gente foi buscar muito texto fora do país. Nós fomos a primeira editora gaúcha que comprou direitos autorais fora do país. A gente estabeleceu uma parceria inicial com a Alemanha, depois com os Estados Unidos, depois com a França. E, por exemplo, esse ano a gente fechou um contrato para ser a primeira editora que vai publicar uma escritora alemã chamada Jasmine Ramadan. Ela, na verdade, ela é descendente de egípcios, mas ela faz uma literatura alemã completamente distinta daquela a literatura alemã que se conhece. É uma coisa mais solta, mais visceral, de certo modo, e é um negócio que, para a gente, valoriza a editora, porque o que a gente faz? A gente incorpora uma dimensão literária que até então passa, às vezes, despercebida, né? Pelos editores mais tradicionais, porque eles estão atrás dos grandes, dos livros que vendem mais fácil, né? Exato, dos grandes nomes já consagrados. Aquilo que vende, às vezes, assim, nem é muito consagrado. A gente vê esses títulos que não levam, sobre o valor literário per se, eles não agregam nada, eles não demarcam nada, né? Tipo esses 50 tons aí que se fala, né? E outros tantos que tem por aí da mesma linha, né? A gente tem essa preocupação. Então, a gente foi no cenário internacional
A gente agora começou um processo regional com os autores gaúchos, mas buscando aqueles autores que têm nos textos essa tradução de identidade que você se refere, que devolve para o leitor um pouco da possibilidade de refletir sobre o sentido das coisas, enfim, que é o papel da literatura, inventar sentido, cunhar sentido, trabalhar o sentido. Pensar, né? Pensar. Exatamente. É uma forma da gente aprender, às vezes, a pensar, porque esses outros aí, os 50 alguma coisa, já tem tudo pronto, né? É isso, pá, parece mais que receita de fazer um bolo, de fazer, né? Eu sempre tive essa visão, né? Rosalie, de que a literatura, ela não pode ser um bate-papo. Né? O bate-papo é o que a gente faz no dia a dia. Quando eu escrevi Histórias para quem gosta de contar histórias, eu flertei um pouco com esse conceito, né? Qual a diferença entre você contar uma história no dia a dia e contar uma história quando você escreve a história? Por que você se dedica? Eu tendo a acreditar que você precisa dar uma dimensão para uma história, para ela ter valor, uma dimensão de obra. Né? A dimensão de obra significa o seguinte: há um esforço explícito de você promover uma transformação daquele discurso corrente do dia a dia para um discurso que eleve ao sentido da interpretação e que dê, no contexto geral, a possibilidade de novos sentidos, de novas reflexões. E é o que você falou, provocar o pensamento, que a gente está esquecendo de pensar nos dias atuais, né? Está tudo pronto. Uma forma que partilhe com o leitor, né? Exatamente, e que o leitor inclua, inclusive, o sentido dele dentro do texto, né? Sim. Quantos títulos você já tem aí no seu catálogo da Oito Inverso? Nós já estamos com 20 títulos esse ano, nós estamos terminando com 20 títulos em 3 anos, o que foi muito acelerado, o crescimento, diga-se de passagem. E a gente vai publicar mais 15 títulos no catálogo do ano que vem, já temos 15 títulos previstos. E aí com alguns títulos bem interessantes, além dos 2 da Jasmine Ramadan, o volume 2 do Bourbon Street, que é uma graphic novel francesa maravilhosa sobre o jazz, e também uma história sobre o boxeador alemão, do Kleist, um outro quadrinista, e mais alguns títulos de autores gaúchos também que a gente está coletando aí, está avaliando. E tem um que eu ainda não posso divulgar, que é a grande surpresa da editora para o ano que vem. Tem um que eu posso divulgar, o outro não, né? Que a gente está trabalhando uma versão... Você deixa a gente curiosa, Cássio. É de um jornalista famosíssimo internacional aí, que a gente está conversando com ele para fazer um livro bem legal. O que eu posso dizer para você no momento é isso. Tá bom. Agora vamos lá no seu princípio. Quais são os autores da sua base, da sua história de leitor? Pois então, a minha influência mais profunda, sem dúvida nenhuma, na minha adolescência foi o Dostoiévski, né? É por isso que eu talvez tenha aberto a editora com esse primeiro título, o primeiro nome foi Dostoiévski, que foi o principal escritor que me influenciou no primeiro momento. Depois houve uma evolução no meu modo de ver a literatura, eu acho, e eu comecei a beber de outras fontes, como o próprio Machado de Assis, eu li toda a obra dele, porque a gente lê no colégio, mas é uma leitura bem diferente, né? É bem diferente, né? Também Albert Camus, o Proust, mas eu acho que Kafka também é importantíssimo dentro da minha formação, mas sem dúvida alguma talvez o autor que mais tenha me influenciado e que eu tenho um apreço realmente assim muito grande por ele é o Guimarães Rosa, né? Eu acho que a obra do Guimarães Rosa é uma obra que não se para de ler nunca, se lê o tempo todo, toda vez que você lê você descobre alguma coisa diferente. É verdade. E agora recentemente eu descobri o Mia Couto aí, que também tem me influenciado muito o meu modo de interpretar a literatura. Porque é outra visão também, né? Exatamente. O Mia leu muito Guimarães Rosa também, ele fala isso. O Mia também tem uma escrita absolutamente fantástica. Ela é menos densa que a do Guimarães, mas tão profunda quanto, né? O que é uma capacidade fantástica que ele tem. É verdade, é isso mesmo. Agora vamos falar do Sede das Pedras, que é esse seu livro pequenininho, são 9 contos, enxutos, mas com uma densidade absurda. E você tem um jeito muito particular de escrever também, eu senti isso. É verdade, Rosalie, muita gente tem me dito isso. Assim, não é um livro finíssimo, mas não é um livro para você ler rápido. E esse era o objetivo, né? O próprio título do livro tem um pouco a ver com isso, né? Quando eu falo, qual é a metáfora que está por trás da ideia da Sede das Pedras? O ser humano, de uma certa forma, essa é a minha interpretação do mundo atual, ele está petrificando, né? Petrificando significa o seguinte, como tudo é dado pronto e tudo se torna obsoleto muito rapidamente, né? Nada se eterniza, o mistério também meio que quase que se dilui.
o mundo ficou fluido, a gente ficou meio que petrificado, porque não há uma necessidade muito grande de fazer absolutamente nada de diferente, uma vez que tudo chega para a gente muito forte. Só que o que acontece que se verifica, a gente verifica isso inclusive nas redes sociais, apesar de toda a superfluidade que existe nas expressões das redes sociais, o que se percebe é que as pessoas têm uma sede interior. Sim, elas querem sempre mais e às vezes consomem numa velocidade tal que nem se percebem, né? Exatamente, mas essa sede lá na dimensão da alma, vamos dizer assim, né, Rosalie? É uma sede de uma profundidade muito mais grandiosa do que a gente supõe. E que ela está vinculada, de certo modo, com esse flerte que a gente faz durante toda a história humana com a questão do divino, né? E mesmo o mais cético, o mais ateu que se possa imaginar, em algum momento ele se depara com a questão do divino e ele se sente desconfortável com essa ideia. Nesse processo de petrificação do ser humano, que eu chamo, existe essa sede que esse flash com o divino ele se mantém constante. Então o que acontece? No livro eu tentei pegar um conjunto de histórias que demonstre como essa sede se manifesta em situações bastante comuns. Sim. Só que a forma de demonstração, a forma narrativa, ela exige que você, enquanto leitor, se dedique. Né? E você tem que construir a obra junto com o texto. Exatamente. Essa dedicação você precisa dedicar tempo, ao invés do que a gente faz hoje, que a gente joga o tempo e descarta o tempo rapidamente e descarta as coisas rapidamente. Para o livro você necessita dedicar tempo. Essa forma peculiar de escrever flerta evidentemente com as questões poéticas, né? De como você descobre a sombra das palavras, o sentido que está sombreado nas palavras e como você usa isso em favor do leitor. Se o leitor aproveitar corretamente, ele se dedicar à leitura, ele tem que ser impactado de algum modo e ser projetado por uma necessidade distinta de que simplesmente a necessidade de deixar o tempo passar ou se distrair com o tempo. Ou seja, ele tem que ocupar o tempo e fazer do tempo alguma coisa produtiva em favor dele enquanto leitor. Essa é a ideia, entendeu? Muito profundo. Isso é papo de filósofo, né, Cássio? É a minha formação, né? Não podia evitar. Não, exatamente isso, que é aí que eu ia chegar.